14 de setembro de 2021, 9 horas e 45 minutos. A gente vai começar a falar agora para vocês sobre decadência e prescrição em direito tributário. Gente, vocês sabem o que é decadência e prescrição, a diferença entre os dois institutos? Já estudaram isso? Como é que está isso na cabeça de vocês aí? A gente já estudou, mas pode relembrar, professor. Estudaram por gentileza. Onde? Eu acho que foi no segundo semestre, professor. Segundo semestre mesmo. É. Porque, assim, gente, decadência e prescrição são dois institutos que visam tratar da relação do direito com o tempo, tá? São dois institutos que visam estabilizar as relações jurídicas diante da inércia do titular após o transcurso de um lapso temporal. Então, o direito, tinha um professor meu na faculdade que ele falava, o direito não socorre aqueles que babam na gravata, né? Aqueles que dormem. Então, se você é detentor de um direito, e esse direito... Só um segundinho só. Só um segundinho, só, por favor. Então, como eu ia dizendo, né, decadência e prescrição são dois institutos que visam estabelecer as relações jurídicas com relação ao tempo. São institutos que vão lidar com o tempo, porque se você é detentor de um direito, você pode exercitá-lo. Mas se você não exercitar esse direito, após o transcurso de um determinado lapso temporal, você perde o direito, ou você perde o direito de exercitá-lo, conforme o caso, ou você perde o direito de ser amparado pelo Poder Judicial do Estado. Tá? Então, o grande lance da decadência e da prescrição exatamente promover a segurança jurídica, tá? Porque se uma pessoa deve para outra, mas se a outra não reclama, aí depois de 10 anos vai reclamar, será que pode isso? Será que não pode? Como funciona? Né? Será que pode um auditor da Receita Federal e querer lançar para mim um imposto de renda que eu supostamente não paguei há 20 anos atrás? Percebem? Isso causa insegurança jurídica, porque se você tem o direito, você tem que exercitá-lo. Se você não exercita o direito que você tem, quer dizer que você meio que abriu mão dele, porque você não exercitou, né? Então, essa é a questão da decadência e da prescrição. E aí é interessante que decadência e prescrição, eles visam dar essa estabilidade às relações jurídicas, só que decadência e prescrição, eles vão se manifestar, gente, de forma bastante diferente. Seja no direito tributário, seja no direito civil, seja no direito penal, né? Seja no direito do trabalho. Se vocês for lá no direito do trabalho, vocês vão ter decadência e prescrição de uma forma, no direito penal da outra. Por quê? Porque os institutos eles vão se moldar
a realidade jurídica dessas diferentes áreas do direito, ok? Então, eu não estou aqui para falar de decadência e prescrição em direito penal, direito trabalhista, nem direito civil. Mas eu gosto, antes de entrar em decadência e prescrição em direito tributário, eu gosto de, pelo menos, passar com vocês a questão de decadência e prescrição no direito civil. Então, cuidado, o que eu vou falar agora para vocês serve para o direito civil e não serve para o direito tributário. Para o direito tributário é diferente do que eu vou falar agora, tá? Se vocês quiserem, eu já entro de cara no direito tributário. Mas eu acho legal a gente dar uma passadinha no direito civil, só para vocês verem uma significativa diferença que há com relação a esses dois institutos, no direito civil e no direito tributário. Então, presta atenção. Lá no direito civil, gente, o que é uma relação jurídica de direito material? Um contrato, professor. É um exemplo, né? Mas de uma Uma forma compra e geral... venda. Hã? Uma compra e venda, por exemplo. Então, você está me dando exemplo. Eu quero saber o seguinte, porque o que eu quero falar com vocês agora é diferenciar relação jurídica de direito material do chamado relação jurídica de direito processual. Porque, olha só, as relações jurídicas de direito material são relações jurídicas que disciplinam a nossa vida, digamos assim. Então, você trabalha você contrata uma pessoa para trabalhar para você. Então, a relação trabalhista é uma relação de direito material. Você adquire um imóvel, relação jurídica de direito material. Você recebe uma herança, relação jurídica de direito material. Né? Você presta um serviço, relação jurídica de direito material. Então, a relação jurídica de direito material, tá? São relações jurídicas que envolvem a conduta das pessoas. É o que eu venho dizendo para vocês agora, relação jurídica de cunho tributário, tá ok? Esse é o direito material, é aquilo que eu posso, o que eu não posso, o que eu sou obrigado a fazer. Tá ok? Se eu degradar o meio ambiente, eu tenho que repará-lo. Né? Se eu passar sinal vermelho, eu vou ser multado. Tudo isso é relação jurídica de direito material. Se todos nós cumpríssemos as relações jurídicas de direito material, não haveríamos problemas. Ocorre que, muitas vezes, uma pessoa está envolvida numa relação de direito material com uma outra pessoa, ok? E essa outra pessoa não cumpre a parte dela, digamos assim. Essa outra pessoa, ela não faz aquilo que a relação jurídica espera dela. E, por outro lado, a outra pessoa envolvida na mesma relação jurídica, ela vai se sentir prejudicada. Né? Eu alugo uma casa e a casa não está em condições de ser habitada. Então, o locatário vai falar, ô, locador, calma aí, você me alugou essa casa, mas olha aí, ó, o teto está caindo, o piso está soltando, a casa não está em condição de habitabilidade. Se a casa não está em condição de habitabilidade, eu vou pagar um aluguel? Então, percebe? Isso daí já temos problemas aí. Então, quando uma pessoa entende que o seu direito foi violado, o que acontece? Essa pessoa ela vai acionar o Estado juiz. E, ao acionar o Estado juiz, ela dá origem a uma relação jurídica, agora de cunho processual. Porque a pessoa que se sentiu lesada no direito material se torna o autor numa relação jurídica de direito processual. E o juiz, por sua vez, vai chamar a outra parte para compor a demanda, compor essa relação jurídica piramidal aqui, que é a relação jurídica processual, na figura de réu. Então, quando eu tenho um processo, né, quando alguém move uma ação,
quem move a ação é o autor, o juiz é quem vai decidir a ação, e, ao outro lado, quem vai sofrer as consequências, se for condenado, é o réu. Então, a relação jurídica de direito processual, ela vai envolver autor, juiz e réu. E ela tem como finalidade solucionar uma crise de direito material, e não uma crise de direito processual, percebem? Sim ou não? Sim, perfeita explicação, professor. Tá? Então, quando nós estamos diante de um processo, nós sempre vamos ter no processo, o objetivo do processo é sempre solucionar uma crise de direito material. Ok? Essa é a finalidade do processo. Ok para vocês? Sim ou não? Sim. Tá? Então, se eu calma aí, deixa eu só ver um exemplo com vocês aqui. Tá. Então, olha só. Se eu... Calma aí que eu me perdi aqui. Então, olha só. O processo, ele sempre vai solucionar uma crise de direito material. Eu aluguei uma casa e a casa não está em condições de habitabilidade. Então, eu entro com uma ação e peço o quê? A rescisão do contrato, a devolução do dinheiro pago e uma indenização, porque eu me mudei para a casa, gastei com a mudança da casa e a casa não se presta para morar lá, percebe? Ou então, eu alugo uma casa e não pago aluguel. Aí o locador é que vai entrar com uma ação exigindo do juiz que eu pague o aluguel, entenderam? Então, é por isso que quando você entra com uma ação, né? É por isso que quando a gente entra com uma ação, o importante da ação é sempre o pedido, porque você vai pedir alguma coisa ao juiz, né? Você vai lá e pede alguma coisa para o juiz. E isso que você pede para o juiz é exatamente aquilo que você está se sentindo prejudicado na relação jurídica de direito material. Tudo bem? No direito civil, a decadência ela fulmina o direito material. Então, nós dizemos que se eu tenho um direito material no direito civil, ok? E eu não exerço esse direito por um determinado lapso temporal, o próprio direito eu perco ele. Por isso que ele decai. Entenderam Eu perco a pretensão? Não, você perde o Não. direito. Isso é O decadência. direito. Na decadência, a relação jurídica de direito material ela se esvai. Entenderam? Eu, por exemplo, tem um exemplo que eu puxei agora aqui na internet, ela fala assim, o vendedor do bem imóvel tem o direito de... Ele poderá, né, quando dá venda, colocar uma cláusula que ele pode reaver o imóvel em 3 anos. Então, existe essa possibilidade. Eu vendo o imóvel para alguém e nessa venda eu posso colocar lá que eu posso rever a coisa em 3 anos. Veja, se existir essa cláusula e passarem os 3 anos e eu não exercer esse meu direito, vocês concordam que eu perdi o direito de reaver o bem? Sim ou não? Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aqui, ó. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos. Então, veja só. Eu posso vender um bem imóvel para alguém e posso dizer para esse alguém, ele tem que estar no contrato, né? Na escritura, claro, que se eu quiser comprar essa casa em até 3 anos, eu posso. Só que se passarem os 3 anos e eu não
eu não recobrar a casa, eu perco o direito de recobrá-la, percebe? Na decadência, gente, ela incide sobre o chamado direito potestativo, que é o direito que eu tenho de influenciar a esfera jurídica de outra pessoa. É o direito que eu tenho de ir lá e influenciar na esfera jurídica de uma outra pessoa. Quando o meu direito decai, eu perco esse direito. Agora, preste atenção. Se eu estiver diante de uma relação jurídica de cunho prestacional, o que é uma relação jurídica de cunho prestacional? É quando eu sou devedor e a outra parte é credor, ou vice-versa. Aí a relação jurídica prestacional é quando uma pessoa é obrigada a fazer alguma coisa perante a outra. Nesse caso, se uma pessoa está obrigada a fazer alguma coisa para mim e ela não faz, eu tenho que mover a ação, não é isso? Eu estou devendo para a Patrícia. Se eu não pagar a Patrícia, o que a Patrícia tem que fazer? Ação de execução. Ela tem que entrar com uma ação. Só que se ela não entrar com essa ação, depois de um tempo, o direito da Patrícia vai Decair. Então, mas daí que está, Patrícia. Quando é relação jurídica prestacional, aí ele não decai, aí ele prescreve. Porque, veja, porque a dívida continua existindo. Eu continuo devendo para você, mas você perde o direito à pretensão. Você perde o direito de ir ao Poder Judiciário e exigir que o juiz exproprie bens do meu patrimônio para satisfazer o seu crédito. Prescrição, então, é a perda do direito de ajuizar a ação, de ir até o Poder Judiciário? Então, Luana, se entendia assim, tá? Antigamente falava assim, a decadência, ela fulmina com o direito material. A prescrição, ela fulmina com o direito de ação. Câmara Leal tem um trabalho muito bom sobre isso, ele fala exatamente isso. O direito material é fulminado pela decadência. A prescrição não fulmina o direito material, a prescrição fulmina o direito de ação. Só que hoje, atualmente, já não se concorda mais com ele. Por quê? Porque a prescrição ela não fulmina o direito de ação, porque, veja bem, o direito de ação ele é autônomo com relação ao direito material. Igual que o senhor falou Pois não. do cheque. O cheque você tem 6 meses para protestar. Então, é um prazo decadencial. Para protestar, isso. Se você não protestar, você perde o direito de protesto. Isso. Aí, só que depois disso, você ainda tem um prazo de 2 anos para executar o título. O cheque, acho que são 7 meses, né? Não, são 2 anos. Mudou isso? Mudou. Eu acho que era 7 meses, mudou? Agora eu acho até que são 5. Louco, por quê? Mas, enfim, até o protesto é o direito, decai o direito de protesto. Isso. E depois, se você perder o prazo posterior a isso, aí prescreve o direito de ação. Então, eu acho que é 6 meses, tá? E mais 30 dias. Tá? Eu acho que o cheque são 6 meses, mais 30 dias. Acho que 2 anos. A partir da data que ele foi emitido. É isso mesmo? Não, para protestar. Não. Deixa eu achar a lei aqui, professor. Espera aí. Veja isso, só se isso foi... Eu protestei um monte aqui, professor. Não, protestar tudo bem. Desculpa, eu entrei com ação de execução de título extrajudicial. Ei. Ah, tá, mas daí é extrajudicial, né, Patrícia? Não, é judicial mesmo. Ela já entrou com ação de título executivo. Não, o cheque extrajudicial é um título 2 anos, extrajudicial. tá. 6 meses é no cartório, depois disso somente por vias jurídicas. Isso mesmo. Como que é? Nós já julgamos tudo aqui já. 6 meses é para você dar entrada no cartório, professor. Deferido. Depois disso, você tem um prazo para entrar, que é um prazo maior para você entrar nas vias por questões jurídicas mesmo, sem ser extrajudicial. Não, mas eu acho que Só são assinar 2 aqui, ó. anos. O que é, Greg?
Só assinar Assim, embaixo. eu, Priscila. Não, mas Eu veja acho bem, que é 2 anos, sim, professor, porque parece que eu protestei uns cheques aí que já estava com prazo superior a 7 meses. eu acho que Peraí. não, hein? Professor, caça aí para gente. Artigo Estou 700. tentando caçar aqui, mas... não é monitória que você entrou, não? É isso. Calma aí. João, calma Peraí, aí. professor, estou procurando. Não, calma aí. Então, volta aqui. Vem cá. Volta aqui. Não procura, não. Vem cá. Ó, presta atenção. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, tá ok? Só que o brasileiro inventou o cheque pré-datado, tá? O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, é assim, o cheque, você tem um prazo de 30 dias para apresentar ele, e depois de 30 dias começa a fluir o prazo prescricional de 6 meses. Então, na verdade, a prescrição para você executar o cheque são 7 meses, tá ok? 6 meses. 6 meses mais 30 dias, são 7 meses. Tem uma situação que vai até 8 meses, mas vamos deixar isso de lado, tá ok? Então, isso é para você executar o cheque, tá? Agora, se passar esse prazo, aí você pode entrar com uma ação, mas você vai entrar com uma ação monitória. Veja bem, quando você executa o cheque, você precisa dizer o porquê que aquele cheque foi emitido? Não. Você simplesmente fala assim, ó, o Murad emitiu um cheque de R$1.000 para mim e eu quero recebê-lo. Ponto. Agora, passado esses 6 meses mais 30 dias, o cheque ele perde a sua força executiva. Aí, se você quiser receber o cheque, você vai entrar com uma ação monitória. Mas para entrar com ação monitória, você vai ter que dizer o seguinte, ó, o Murad comprou o celular de mim por R$1.000 e não pagou, me deu o cheque está prescrito, eu quero a monitória, percebe? Quando você entra com monitória, você tem que dizer o porquê que eu te devo. E aí eu vou dizer, não comprei nada, não. A Patrícia que é agiota, me emprestou dinheiro, a gente vai começar a discutir, entendeu? A sentença da monitória é um título executivo, essa é judicial. Aí você vai executar a sentença, entendeu agora a diferença? Sim. E se, salvo me engano, Tem que monitória, provar também, né, professor? Você acaba tendo que provar o porquê que você está cobrando, se realmente aquilo ali tem Exatamente. fundamento. O cheque ele tem presunção de validade. Então, o cheque você apenas executa ele. Você fala, ó, tá aqui, Murad me deve R$1.000, eu quero receber. Você não vai discutir o porquê que eu devo, se eu não devo. Agora, na monitória, não. Na monitória, você tem que provar, você tem que mostrar para o juiz e provar a origem da dívida, tá ok? E aí, se o juiz entender, beleza, você vai ganhar a monitória. E se não me engano, Patrícia, o prazo da monitória são 5 anos, tá? Não 2. Só que, entendeu? professor, Oi. posso fazer um adendo aqui? Pode, por favor. Eu assisti uma audiência no semestre passado que ocorreu isso aí, o cara pegou um cheque num valor X de fulano e tal, não pagou, aí depois de um tempo o cara estava cobrando, aí ingressou com uma ação, né, de execução de título extrajudicial, e a parte devedora ingressou alegando que o cara era agiota. Só que aí, como não levou provas, não apresentou testemunhas, o juiz ainda assim concedeu o título para o agiota mesmo. Então, ele julgou procedente a monitória. Isso, porque a parte ela alegou, mas não levou provas em juízo. Exatamente. Então, por isso que eu estou falando. Então, se eu tiver um cheque, você executa o cheque. Agora, se o cheque estiver prescrito, daí ele perde a força executiva. Aí você pode entrar com monitória, mas você vai ter que provar o porquê que eu devo para você. Entendeu, Patrícia? Não, professor, desculpa. É que eu estava procurando aqui do menino que entrou para mim com o processo de execução, porque eu ainda não consigo fazer. Foi título extrajudicial. Tá, E, na tudo bem. verdade, aí a gente fez uma transação, fizemos um parcelamento e recebi. Ótimo, parabéns. Isso aí. Foi como título extrajudicial, não foi como ação monitória, não. Mas depois de 7 meses? Já estava quase 2 anos. Não sei. Depois você mostra para mim, eu quero ver. Tá Manda bom. mensagem. Manda o processo e tal, eu vou dar Mostra uma pra olhada. nós. Mas Solta eu no acho grupo aí. que estava prescrito já, mas enfim.
Então, olha só. Independente dessa celeuma toda, presta atenção. Na prescrição, tá? No direito civil, a prescrição ela não fulmina o direito material. Ela fulmina a pretensão, tá ok? Não falem que no direito civil o que se fulmina é o direito de ação, hein? Pelo amor de Deus. O direito de ação, gente, ele é independente do direito material arguído, percebe? Não é só quem tem o direito material arguído que pode entrar com a ação, concorda comigo? Pode ser que eu não tenha o direito, eu entre com a ação e perca. Isso não, então, o direito de ação, ele é autônomo frente ao direito material que eu vou arguir nele. Então, o que acontece? Se o título está prescrito, a minha dívida ela continua existindo no plano de direito material. E se eu entrar com uma ação, eu não vou conseguir fazer com que o juiz exproprie bens do devedor para satisfazer o meu crédito, se o juiz entender que o título está prescrito, percebem? E é por isso que o Código Civil, ele fala que, no artigo 189, que está na tela para vocês aí, ele fala que fulmina a pretensão. Tá ok? Fulmina a pretensão. Então, olha só. Quando eu tenho uma relação jurídica de direito material no processo civil e que é uma prestação, ou seja, é uma pessoa que deve para outra, essa relação jurídica ela não vai ser fulminada pela decadência. Essa relação jurídica ela vai sofrer a ação da prescrição. E aí, na prescrição, a dívida continua existindo no plano do direito material. Só que o sujeito ativo, se ele deixar prescrever, a hora que ele entrar com a ação, pedindo para o juiz expropriar bens do patrimônio do réu para satisfazer o crédito dele, o juiz não vai fazer isso. Por quê? Porque ele vai dizer que está prescrito, entenderam? Então, é por isso que o Código Civil diz que fulmina a pretensão. Na verdade, eu penso que não é nem a pretensão que é fulminada. Eu penso que, nesse caso, o que se fulmina é o direito que você tem de ser tutelado pelo Estado. Percebem? Porque, vamos lá. Professor, mas o direito está ligado com a pretensão. Sem a pretensão, você não vai ter o direito. Então, aí vem a pergunta, né? Que direito é esse que ele existe, mas que eu não tenho direito de exigi-lo? Percebe? Esse é o problema, Priscila. Não, mas você tem o direito de exigir, mas você tem o prazo pela segurança jurídica, que ninguém pode ficar devendo a vida inteira. E você também tem o direito de cobrar, você não cobra porque você não quer. Então vou falar uma coisa para você. Tem um amigo meu que tem uma dívida lá nas Casas Bahia. Tá ok? E essa dívida já tem 7 anos. Ou seja, a dívida está prescrita. As Casas Bahia mandou ele lá para o Serasa. Passou 5 anos, vai limpar o nome dele, certo? Beleza. Só que ele foi lá na Casa Bahia para comprar uma geladeira. Sabe o que as Casas Bahia falaram? Não vendo para você, porque você está devendo aqui. Veja, as Casas Bahia, ela pode não vender para ele, porque ele está devendo para a Casa Bahia. A relação existe ainda, ele está devendo, percebe? Só que se a Casa Bahia entrar com uma ação contra ele, ela perde. Ela não ganha. É claro que ele tem que arguir a prescrição, né? Está entendendo, Priscila? É um direito manco. É isso que eu ia te falar, mas aí, no caso, eu acho que teria que fazer uma questão regulamentadora para essas empresas, porque, então, quem está infringindo normas são as empresas. Por quê? Entende? Por quê, professor? Porque se ela não recebeu no tempo devido... O cara não pagou, ela entrou com ação. Ela entrou com ação. Tudo bem, tudo bem, professor, mas existe um prazo jurídico estabelecido, independente dela não ter recebido, ela não pode cobrar eternamente, mesmo que o cara seja devedor, e ela, no polo de empresa, ela vai correr o risco de passar por isso. Então, ela não está cobrando.
Ela está negando vender de novo para o devedor, porque o cara está devendo Aí é pra mais ela. sério ainda, pior ainda. Você Pior está ainda. negando de vender, sendo que você tem um estabelecimento aberto. Você vende para o cara não paga você, depois o cara volta lá depois que prescreveu, quer comprar de Mas é novo, o você é obrigado a risco, vender para professor, ele? é o risco. Ué, mas é o risco. Eu não Eu sou já deixei de obrigado a receber um vender. monte de coisa também. Eu- Eu penso que sim, professor. Eu não sou obrigado a vender a prazo para ninguém, filha. Eu só vendo a prazo se eu Não, aceitar. você não é Não, nós não somos obrigados a vender a prazo, professor. Você só não pode negar a venda para um cliente se depois disso a questão estiver pela questão jurídica decidida e determinada. Não se paga mais, já deu o prazo. Se Até ele não seu recebeu, filho não não concorda recebeu. com você. Aí ele falando aí, ó, não concordo, mamãe, não é isso aí, não. Não, veja bem, eu te dei o crédito. Eu dou crédito para quem eu quiser, percebe? Relação jurídica, direito material. Ninguém é obrigado a vender a prazo para ninguém, Priscila. Você vende a prazo para quem passa no seu crédito. Se o cara passou no seu crédito, você vende a prazo. Se o cara não passou, você não passou. Agora, o problema é o seguinte: você está devendo para mim, está lá no cadastro lá da Casa Bahia. A Casa Bahia não vende de novo para você. Ela não vai te cobrar mais. Ela não vai ter mais Serasa, ela vai entrar na justiça. Mas veja, você não compra mais lá. Agora, o problema pior é o seguinte: e se você for lá e pagar a Casa Bahia? Então, né? Aí é que tá, né? Aí você perde. Aí você, como assim perde? Está Mas você devendo? perde, Tá professor. prescrito. Se está prescrito, Você você dívida, vai você lá e paga. Eu acho igualzinha, Você é Patrícia, burro, mesma né? coisa. Penso como ela. Você é Penso Zé. como ela, professor. Perde o quê? Estava Imagina, a gente devendo, sabe que as questões de inadimplência circulam e rodeiam as questões de relacionamento na questão jurídica. Calma aí. Não é que você Nem o perde. cara que mata deve a vida inteira. Ele mata, paga a pena e sai livre. Imagina a pessoa que dá um calotinho numa empresa milionária. O Supremo Tribunal Federal, ele não disse agora há pouco tempo no julgamento que quem age contra os cofres públicos é imprescritível? Ele julgou, não julgou? Dano ao erário público é imprescritível. Ah, lógico, né, professor? Você não está vendo que o Bolsonaro está fazendo coisa aí até para não pagar o que deve? Bolsonaro, não vamos falar de Bolsonaro, vai. Falou do Vamos cofre não. da União, dá até cadeia. O povo vai para cadeia, por isso, por aquilo, mas o restante é tranquilo, suave. Ah, não vou, não, por favor. Olha lá. Ao definir que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado em lei de propriedade administrativa, o plenário do Supremo Tribunal Federal não restringiu o meio processual adotado à pretensão, mas ele disse que é imprescritível. Tá? Ele disse, é imprescritível. Então, mas, enfim, independente disso, o que eu quero que vocês entendam é que no direito civil a prescrição não fulmina a dívida, beleza? Concordando ou não concordando, Priscila, Patrícia, Luana, veja, o Greg, no direito civil, o que se entende hoje? Que a dívida ela não é fulminada pela prescrição. O que se fulmina com a prescrição é a pretensão. Então, se eu devo e a minha dívida está prescrita, se a pessoa entrar no Poder Judiciário, o juiz não vai expropriar bens do meu patrimônio para satisfazer o crédito dele. Agora, por outro lado, se eu pagar a minha dívida, eu também não posso ir no Judiciário e pedir de volta. Falar, eu paguei uma dívida prescrita, quero meu dinheiro de volta. Também não pode fazer isso, porque a dívida está prescrita, mas ela ainda existe. Entenderam? Entendeu, Priscila? Entendi, só não concordo com isso aí. Tudo bem, o direito de não concordar é seu, sem problema nenhum. Mas é assim que estão estabelecidas as coisas, entendeu? Professor, então a prescrição, tipo, quando a dívida ainda existe, mas você não pode mais cobrar. E a decadência... Quando fulmina o direito material.
Professor, A decadência só para entrar opera no... perante uma dívida, Luana, entendeu? Só para entrar no debate, é só ler o artigo 191 do Código Civil, que fala da renúncia à prescrição. Lê aí, então. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Ou seja, se pagou a dívida prescrita, renunciou à prescrição. Pronto. Tá aí, tá aí. Gente, se tem uma coisa que eu lembro do Rêmulo falar, era isso. E olha que é difícil lembrar alguma coisa. Ele falava que o menino que jogava bola com ele, devia para ele, aí que todos não sei o quê, que lá, vocês não lembram dessa história? Pelo amor de Deus. Não sei, não. Eu não lembro também, não, desse negócio. Mentira! Você lembra? A Patrícia lembra, não é possível. Lembro sim, mas no caso deles, né, nunca ia prescrever, né? Dívida de jogo de futebol não prescreve nunca. Bom, mas entendeu? Entenderam? Então, assim, olha só, dívida não decai, ô Luana. A dívida prescreve, porque a dívida continua existindo. Só que, se ela está prescrita, o credor não vai poder movimentar o Estado para receber. Tá, ok? Essa que é a diferença. O credor não vai fazer uso da pretensão. Não, ele pode isso? então, por isso que eu não concordo, ô Priscila, porque ele pode até fazer o uso da pretensão, ele pode até acionar. Só que ele, se o juiz acolher a tese da prescrição, ele vai perder a ação, entendeu? É que na minha cabeça, professora, a pretensão ela está ligada com o lapso de tempo. Passou o lapso de tempo, a pretensão deixa de existir junto com o tempo. Tá bom, mas eu posso acionar, não posso? A questão é, você tem chance de ganhar? Não. Então você não... Professor, entrar com uma ação não tem nada a ver com pretensão, porque tem um monte de questão que você entra com ação na justiça e não tem nada a ver com pretensão. Não, mas A gente está falando de pretensão. Ô, Priscilinha, Priscilinha, fique calma. Fique com essa cara brava, assim. Seu filho chora. Ó, presta atenção. Quando você entra com uma ação, você tem que deduzir uma pretensão naquela ação. O que você está querendo com a ação? Ah, eu Aí quero... É que tá, mas não tem pretensão. Tanto não tem pretensão que você não vai conseguir. Então, Quando existe a pretensão, é acolhida pelo Estado, é acolhida pelo juiz. Se vai deferir, se vai indeferir, é outra história. Mas existe a pretensão, vai correr os ciclos do processo comum. A partir do momento que não tem pretensão, já trava, acabou, não existe ela. Ela não existe. Mas muitas vezes, saber se a pretensão existe ou não existe vai ser discutido no mérito da ação, ô Priscila. Mas se você está vendo que já não tem mais, não tem nem que discutir. Eu acho que o juiz até bate o olho na risada. Não vai, porque a prescrição ela pode ser arguida de ofício pelo juiz. Você sabia ela não vai nem chegar no mérito da questão. Você sabia não chega, é de primeira, nem corre. Prescrição é preliminar de mérito. Hello? Professor, não vai mas ser é preliminar de mérito, mas o mérito não vai ser discutido. Não tem como ser discutido o mérito. Jesus. Nós já entendemos. Você sabia que existem causas que suspendem o prazo prescricional? Quando não está previsto em lei, né? No caso aqui está previsto. Não. O prazo prescricional pode ser suspenso e pode ser interrompido. Então, diante de suspensões e interrupções, nem sempre é fácil você saber se está ou não está prescrito, minha amiga. Às vezes não é fácil. Em condições normais é fácil mesmo. Você bate o olho, você vê lá quando comprou, quando gradiu e tal, não sei o quê. Só que tem causas interruptivas e tem causas suspensivas do prazo prescricional. Muitas vezes, saber se o título tal ou não está prescrito demanda uma análise aprofundada do juiz. E isso vai ser decidido em preliminar de mérito. E veja, e se o juiz chegar lá na sentença, na preliminar de mérito, falar que está prescrito, você vai dizer para ele que não houve pretensão? Ele deduziu a pretensão. Só que o juiz entendeu que está prescrito, e aí não vai tutelar o cliente, não vai tutelar o autor. Mas tudo bem, é como eu vejo, você vê de forma diferente, eu respeito a sua forma, cada um, e você está com a maioria, tá? Eu sou minoria. O que as pessoas, além de mim, pensam assim?
Professor, Professor, então o que decai? A prescrição eu acho que eu entendi. O que decai? Então, o decai é o chamado direito potestativo, Luana. Direito potestativo, lá do que venda, é quando você tem o direito de influenciar na esfera jurídica de outra pessoa, entendeu? Que é a questão do protesto, por exemplo. Por que eu protesto? Veja bem, o que é protestar? Né? É você pegar o título da pessoa e dar publicidade para ele, percebe? Porque ninguém sabe que eu estou devendo para a Patrícia. Mas a partir do momento que a Patrícia vai lá e me protesta, ela torna público, influenciou na minha esfera jurídica, percebe? Então, isso que decai é o direito potestativo. Agora, o direito obrigacional, esse não decai, esse apenas prescreve. Entendeu? professor. Pois não. Professor. No direito tributário se aplica 9873 de 99, né? Ou não? Não vamos falar de direito tributário agora. Nós estamos falando de direito civil. Não fale de direito tributário hoje, pelo Mas, amor professor, de eu falar assim, eu estou Deus. falando sobre a prescrição. A prescrição é a 9873 que se aplica? Ou não? O que é 9873? A lei? É a lei de prescrição administrativa. Não é essa daí que aplica no direito tributário. Não, Na prescrição da dívida, eu estou falando. não. Vai ser Não, é outra coisa. legislação específica, né? Outra coisa está falando. É outra coisa. Calma lá. Nós estamos falando aqui decadência, prescrição e direito civil. Ó, gente, ó como dá confusão isso daí, né? Estou tentando explicar aqui uma coisa básica, simples, e olha a quantidade de confusão que já deu. Eu quero saber quanto que eu não preciso pagar mais. Tá? Então, ô, professora, mas então a decadência aplica-se nos títulos de crédito, então? Não, Apenas. título de crédito é direito obrigacional, né? Mas o cheque você não protesta, o ato promissório você não protesta? Não, Título de bem, crédito, bem. né? O ato de protestar decai. É o ato de protestar que decai. Mas a relação jurídica de direito material contida no cheque da promissória, ele não decai, ele apenas prescreve, entendeu? Diante de uma dívida... Professor, como assim? O ato que decai? Como assim? É o direito de Mas se não, tornar ai. público. Não vai ser isso aqui nunca. Calma aí. Isso aí foi a aula do Remo. Deixou todo mundo com dúvida. Aí agora, Eu Eu professor, não entendi isso. Ele mandou nós fazer um trabalho e explicar lá na frente. Você imagina, os Eu alunos nunca ensinando um entendi negócio desse para outro aluno. Ninguém entendeu nada e deixou todo mundo sem entender também. Ó, tá vendo na tela aí, ó? Ó. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar ações imprescritíveis. Agnello Amorim Filho, professor da Faculdade da Paraíba. Esse é um dos melhores textos que fala de decadência e prescrição. Se vocês realmente quiserem ir a fundo, tem que ler isso daqui, tá, Luana? Tá? Tá. E é ele que vai dizer, se o direito é potestativo, ele decai. Mas se o direito é obrigacional, ele não decai, ele prescreve. Porque, veja bem, o direito de protestar, veja bem, eu tenho um cheque com a Patrícia de R$1.000, não é isso? Então, ou seja, nesse cheque tem plasmado uma relação jurídica de direito material prestacional. Eu sou devedor, sujeito passivo, Patrícia é credora, sujeito ativo, e a prestação é o dever que eu tenho de entregar R$1.000 para ela. Entenderam isso? Essa relação jurídica prestacional de direito material que está plasmada naquele cheque, ela não decai. Ela prescreve. Se eu não pagar a Patrícia, se passar muito tempo e a Patrícia não entrar com uma ação de execução, ela não vai poder mais fazer isso, percebe? Porque aquele título vai prescrever. Ok? Agora, o direito de protesto é o direito que a Patrícia tem de tornar a minha dívida pública. Veja, ela vai receber? Ela não vai receber, porque quando ela manda para o cartório me notifica. Se eu pagar, eu paguei. Se eu não pagar, o cartório vai me protestar. Se o cartório me protestar, ela vai receber? Não. Só que agora o fato de eu dever para ela vai se tornar público. E todas as pessoas vão saber disso. Ela está influenciando a minha esfera jurídica, percebe?
Então, o direito potestativo de influenciar uma esfera jurídica e tornar a dívida pública, esse decai. Mas a dívida propriamente dita não decai, ela prescreve. Entenderam? Mais ou menos? E no direito civil, as dívidas, como elas não decaem, elas apenas prescrevem, então, no plano material, as dívidas sempre existem. Elas não desaparecem. Isso no direito civil. Agora, presta atenção aqui, ó. No direito tributário, é diferente. Por quê? Porque no direito tributário, nós temos o abençoado do artigo 156 do CTN, que diz que a prescrição é causa extintiva do crédito tributário. Então, gente, no direito tributário, dívida tributária prescrita é dívida tributária extinta. Professor, o motivo disso seria porque no Código Civil existe ainda uma possibilidade de crédito, de compra novamente por aquela pessoa, e já na questão tributária, o Estado não te dá nada, você passa a não dever simplesmente por uma coisa que você devia, mas ele nunca vai te dar nada. Eu confesso para você, Priscila, que eu nunca parei para pensar exatamente nisso. Só que o que eu quero que vocês entendam é que, repito, só na prova vocês colocam errado para mim lá. Diferentemente do que se observa no direito civil, no direito tributário, a prescrição fulmina com a relação jurídica de direito material. Ou seja, o crédito tributário ele vai ser extinto pela prescrição. Portanto, se eu pagar, Greg, um crédito tributário prescrito, eu posso, sim, senhor, entrar com uma ação de repetição de débito e pedir de volta o que eu paguei, porque estava extinto. Entenderam? Entendeu, Patrícia? Ficou feliz até, né? Deu um sorriso aí. Entendi e gostei. Peraí, só para redesenhar aqui na mente. Diferente do direito civil, a prescrição no direito tributário fulmina a pretensão de... Não é a pretensão, ela fulmina o crédito, ela fulmina o direito material. No direito civil, se pagar uma dívida prescrita, eu não tenho como reaver o valor. No direito tributário, se eu pagar uma dívida prescrita, eu posso entrar com uma ação de repetição de indébito e reaver o valor que eu paguei da dívida prescrita. É isso aí. Glória, glória. Por quê? Por que que é assim? Isso é curso de humanas, viu? Por força do abençoado artigo 156, entendeu? Abençoado mesmo. Entendeu? Que ele fala que a prescrição fulmina o crédito. Então, gente, presta atenção. Lembra que eu falei para vocês que se minha dívida com a União for inferior a 20 mil reais, eles me inscrevem dívida, mas não executam? Lembra que eu falei para vocês? Se a dívida for inferior a 2 mil, nem inscrever, eles inscrevem. Se a dívida for entre 2 e 20 mil, eles inscrevem, mas não executam, lembra? Então, quando eu estou inscrito em dívida ativa, com menos de 20 mil reais, a Fazenda Pública não me executa. Então, quando passar o prazo prescricional de 5 anos, o que acontece? Eu faço uma petição administrativa, Greg. Eu vou lá na Procuradoria, peço a minha inscrição em dívida ativa, aí eu faço um pedido para o procurador. Senhor procurador, venho por meio dessa, com o devido respeito, dizer o seguinte, olha, eu devo esse valor aqui de 18 mil reais para a Receita, para a União, fui inscrito em dívida ativa, mas não fui executado, e agora prescreveu. Então, eu quero que o senhor anule a inscrição em dívida ativa e anule o crédito. Porque eu não devo mais nada. Está prescrito. Isso por meio de advogado ou a própria pessoa pode ir lá e fazer isso daí? Se não tiver execução, a própria pessoa.
E a Procuradoria reconhece que está prescrito mesmo. Ela reconhece, dá baixa na inscrição de dívida ativa e extingue o crédito, percebe? É a mesma coisa quando eles entram com uma ação que já está prescrito, percebe? Se você tá respondendo uma execução fiscal, mas se o crédito já está prescrito, aí tem que ser por meio de advogado, né? Você vai entrar com uma petição, que a gente chama de exceção de pré-executividade, você vai arguir a prescrição, e se o juiz acatar a prescrição, ele vai extinguir a execução e vai mandar extinguir a inscrição de dívida ativa também. Porque, uma vez que ele reconhece a prescrição tributária, ele tem que mandar dar baixa lá na dívida, percebe? E se eu paguei um crédito tributário prescrito, eu tenho o direito de entrar com uma repetição de débito tributário e reaver o que eu paguei. Porque dívida prescrita, dívida tributária prescrita é dívida extinta. Até rimou, hein? Dívida tributária prescrita é dívida extinta. Tudo bem? Dúvidas? Então, vocês vejam que... por isso que eu gosto de fazer esse ganchozinho, né? Que eu dou lá o direito civil para vocês e daí eu já entro com essa informação que eu acho fundamental para vocês. Vocês têm que entender que no direito tributário, diferentemente do que ocorre no direito civil, tá? A prescrição fulmina o direito material. Ok? E aí eu fico pé da vida quando vocês colocam isso na prova e confundem o direito tributário com o direito civil. E daí eu fico pensando, pô, não vou mais falar do direito civil, não vou falar só do direito tributário, que o cara cria confusão na cabeça do aluno. Mas é importante... A gente não sabia, né, professor? Hã? Mas foi bom você falar, porque a gente não estava sabendo esse negócio de A direito, gente tem dificuldade para entender, porque a gente não sabia. O tributário ficou mais fácil. É porque lá no segundo semestre vocês estão muito crus ainda, né? Decadência e prescrição não tinha que ser dado no segundo semestre, tem que ser dado para frente, porque é complicado, meu. Até eu tenho dúvida, até eu, quem sou eu, né? Mas eu tenho muitas dúvidas com relação a esses temas aí. E eu já estudei isso após graduação, tem um texto sobre isso, e eu vira e mexe, eu me pego, nossa, e agora? É assim, assado e tal, entendeu? Tudo bem? Beleza. Agora, presta atenção aqui no slide, aqui na tela para vocês, ó. Vamos voltar, ó. Em matéria de direito tributário, decadência e prescrição são normas gerais em matéria de direito tributário e que só podem ser vinculadas por lei complementar. Então, presta atenção, ó. Lembra desse esquema aqui, ó? Sistema Constitucional Tributário, que está lá na Constituição Federal. Abaixo da Constituição vem as normas gerais em matéria de direito tributário, o Código Tributário Nacional. E depois vem as leis tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, que impõem os tributos. Então, eu tenho aquela escadinha, né? Constituição, norma geral e lei tributária. A lei tributária, ela não pode dispor sobre decadência e prescrição. Quem pode dispor sobre decadência e prescrição em matéria de direito tributário é somente as normas gerais de matéria de direito tributário, que são matéria reservada à lei complementar. Tudo bem? Entenderam isso? Então, toma cuidado com isso, gente. Sabe por quê? Porque vocês já ouviram falar na Lei 6.830? Vou pôr aqui para vocês aqui, ó. Lei 6.830. Aqui, ó. Olha lá. Lei 6.830, de 1980, dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa na Fazenda Pública e da outras previdências. Então, a Lei 6.830 é a lei de execução fiscal. A lei de execução fiscal, ela não é uma lei complementar. Se a lei de execução fiscais não é uma lei complementar, ela não pode tratar de decadência e prescrição.
Aliás, melhor dizendo, ela até pode tratar de decadência e prescrição, mas o que ela diz sobre decadência e prescrição não se aplica às execuções de títulos extrajudiciais tributários, percebem? Lembra que eu falei para vocês? Se você estiver devendo para o Estado, você vai ser inscrito em dívida ativa, não é isso? Agora, vocês concordam que existem inscrições de dívida ativa de natureza tributária e inscrições de dívida ativa de natureza não tributária, tudo bem? Concordam isso comigo? Inscrições de dívida ativa de natureza jurídica tributária, inscrições de dívida ativa de natureza jurídica não tributária. A lei de execuções fiscais, ela disciplina a execução fiscal, tanto de natureza jurídica tributária quanto de natureza jurídica não tributária. Agora, no que diz respeito à decadência e prescrição, tudo aquilo que a lei de execuções fiscais falar não podem se aplicar às inscrições de dívida ativa de natureza jurídica tributária. Por quê? Porque a Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais, não é lei complementar. E nos termos do artigo 146 da Constituição Federal, somente lei complementar pode tratar de decadência e prescrição em matéria tributária. Entendeu, Priscila? Dúvidas? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Tem um artigo lá da Lei de Execuções Fiscais que diz que o ato de inscrever em dívida ativa suspende a fluência do prazo prescricional por 6 meses. Ou, melhor, por 180 dias. Tá? Esse dispositivo, ele pode ser aplicado a uma inscrição em dívida ativa de natureza tributária? Vamos ver se vocês entenderam o que eu falei mesmo, né? Pergunta de novo aí, professor. Deixa eu ver se eu acho aqui o dispositivo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já vou... Como assim, calma aí. Olha aqui, ó. Artigo 2º. Estão vendo aqui, ó? Constitui dívida ativa aquela definida como tributária ou não tributária. Tá certo? Tá vendo aqui, ó? Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária. Se eu estiver devendo um tributo, é tributária. Se eu estiver devendo qualquer outra coisa para a Fazenda Pública que não seja tributo, é não tributária. Aí, olha aqui, ó, parágrafo 3º. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias. Percebe? Então, olha só. O parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 6.830 está criando uma causa de suspensão da fluência do prazo prescricional por 180 dias, quando ocorrer a inscrição em dívida ativa. Só que esse dispositivo não pode ser aplicado às dívidas ativas com natureza tributária. Por quê? Porque decadência e prescrição de direito tributário só pode ser tratado por lei complementar. Entenderam ou não? Entendeu, Patrícia? Qual a sua dúvida? Professor, repete, por favor, só para ver se eu assimilei direitinho. As não tributárias, que o senhor falou que eu fiquei meio perdida. Quando não tem natureza tributária, seria o quê, por exemplo? É que ela tem que ser regulada por... finais? Multa de trânsito, Ah, dever de indenizar o Estado, entendeu? Multa administrativa. É difícil, não é muito fácil, mas tem, entendeu? Esse exemplo que o senhor está dando é referente ao quê, professor? não tributário. Por que você deve para a Fazenda Pública? Né? Você pode dever para a Fazenda Pública por N razões, concorda? Sim.
A mais comum é porque você não pagou tributo, entendeu? Sim, É a forma mais comum, Uhum. entendeu? Então, olha aqui, ó. Artigo 146 da Constituição Federal. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e decadência tributária. Tá vendo? Uhum. Tá vendo? Então, olha só. Por força do artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, somente lei complementar pode disciplinar decadência e prescrição na seara tributária. Entenderam isso ou não? Uhum. Beleza. Aí vem a lei de execuções fiscais, a lei 6.830, que é uma lei ordinária, que não é uma lei complementar, e cria uma causa suspensiva da agibilidade, uma causa suspensiva do prazo prescricional. Ele falou aqui, ó, a inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional por 180 dias. Percebe? Entenderam? E aí, eu estou dizendo para vocês que essa suspensão aqui não pode ser aplicada às inscrições de dívida ativa de natureza tributária. Ah, entendi. Só de não tributário. Só as inscrições de dívida ativa de natureza não tributária. Por quê? Porque o crédito, o direito tributário, a decadência e a prescrição em direito tributário só pode ser disciplinado por lei complementar. Percebe? Qualquer alteração que venha a ter na questão tributária de prescrição, somente por lei ordinária. Complementar, perdão, complementar. Exatamente. Tá bom, tá. Entenderam? Entendeu, Sara? Professor, eu tô com uma guia aqui, que é uma guia DARE do Estado de São Paulo. É as custas finais de um processo de execução. Certo. Só que no processo de execução, eu paguei a minha dívida. Certo? Aí, no final do processo, eles geram as custas finais. Perfeito. Então, no caso, como eu já paguei a minha dívida, que tinha natureza tributária, certo? Certo. Essas custas finais, elas têm natureza não tributária. Não, eu já paguei minha dívida. Tem natureza tributária, porque as custas processuais são taxa, é uma espécie tributária. Custa processual é taxa. Então, o que seria não tributário? Multa de trânsito. Só, o que mais? Sei lá. Pelo menos 3, professor. Tá 3 bom. é mágico. A sua empresa fechou um contrato com a administração pública. E você não cumpriu o contrato. O poder público pode entrar com uma ação indenizatória, não pode? Porque você descumpriu o contrato. Não pode? Se for com o poder público. Por exemplo, aqui em Taubaté tinha uma empresa aqui que fazia a Zona Azul, por exemplo. Aí fechou o contrato e ele tinha que colocar o parquinho, daí lá tem, se a empresa não cumprir, tem as cláusulas penais do contrato, não tem? Não, se a empresa não cumprir, o contrato vai ser rescindido e o poder público pode entrar com uma ação contra a empresa indenizatória. Percebe? Tá bom. Ou então, quando você é condenada a reparar o meio ambiente. Por exemplo, você degrada o meio ambiente. O poder público pode entrar com uma ação pedindo que você, o Ministério Público, entra com uma ação pedindo que você vá lá e recupere o meio ambiente, percebe? Eu tenho um exemplo. Fala aí. Fala aí, Greg. Imagina que você conduzindo seu veículo colide numa viatura da Guarda Municipal. Aí o poder público vai ingressar com uma ação, é uma dívida não tributária, porque não é proveniente de... Indenizatória. Mas nós devemos para a Fazenda Pública. Se não for tributária, ou é multa, ou é indenização que você tem que pagar para o Estado, ou é uma quebra de contrato que você celebrou com o Estado, percebe?
Agora, bom, entendi. agora, presta atenção, hein? Se a multa tiver relação com o tributo, aí ela é atraída para a esfera tributária, hein? Tá? Se você tomar uma multa de trânsito, não tem natureza de jurídica tributária. Mas se você tomar uma multa porque você não licenciou o seu veículo, essa tem natureza de jurídica tributária, hein? Porque a licenciamento de veículo é taxa. Aí a multa atraída pelo direito tributário. Tá. Professor, vou aproveitar e vou fazer uma pergunta prática aqui. Durante a pandemia, o CONTRAN, né, que é o órgão máximo normativo e consultivo, ele expediu uma deliberação 185 de 2020 e, posteriormente, ele editou uma resolução 782 de 2020, suspendendo e ampliando os prazos inerentes aos órgãos de trânsito durante a pandemia. Só que todos os órgãos de trânsito eles continuaram aplicando as penalidades e inserindo o débito no veículo, mesmo com o prazo suspenso. Isso é uma atividade ilegal da administração pública, não é? Ou a exigibilidade do título pode? Se fosse lei, né? Se fosse lei, eu diria que sim. O problema é, uma resolução do CONTRAN pode alterar um prazo da lei? Então, mas nós estamos passando por um período em que da pandemia e tal. Mas uma resolução do CONTRAN pode alterar um prazo legal? Então, mas não pode. Mas só que o CONTRAN, por ele ser o órgão máximo normativo e consultivo, ele suspendeu os prazos. Se está suspendendo o prazo, como é que ele... Mas o prazo, quem que determinou o prazo? A lei federal, Código de Trânsito Brasileiro. O código. E uma resolução do CONTRAN pode ir contra a lei? Então, o cidadão fica vendido, porque há uma norma jurídica que fala sobre aquilo e a administração pública não cumpre. Eu entrei com uma ação e eu ganhei, Greg. Eu falei para você que tomei a multa lá em de Ubatuba, né? De Ubatuba, né? Porque saiu a sentença agora, eu ganhei. A prefeitura não foi condenada nas frentes lá porque ela me cobrou crédito, você não ganhei. Mas o cara mandou anular a multa. Só que no meu caso é pior, porque eu tomei a multa antes do CONTRAN, porque essa resolução do CONTRAN tem efeitos retroativos, né? Ela acha que ela é o Superman, né? Ela é o Superman do direito, né? Porque, além de ela não ser lei, ela retroage no tempo, né? Pô, nem a lei pode retroagir no tempo, cara. Uma resolução pode retroagir? Professor, eu queria fazer só um adendo aqui. Né? Só um adendo, professor. Essa resolução, ela suspendeu o prazo do processo administrativo. Então, o usuário do órgão de trânsito, o condutor autuado ou proprietário, para ele ter acesso ao devido processo legal, ele precisa ser notificado, notificação de autuação, notificação de penalidade. Se ele não recebeu essas notificações, porque estava suspenso o prazo, como que o órgão pode impor a penalidade sem franquear o acesso ao devido processo legal? Eu acho que não pode. Aí eu concordo com você. É isso que eu estou falando. Ela está violando ela jogou a multa ela jogou a multa no sistema sem notificar? Não, justamente isso que está acontecendo aqui, né? DR, Detran, Secretaria de Mobilidade Urbana, os órgãos de trânsito estão aplicando as multas de trânsito sem franquear acesso ao devido processo legal. Então, entendeu? Mas aí é um outro problema. Aí é um problema de que você está lançando a multa sem notificação, né? Justamente, é isso que está acontecendo. Porque veja bem, se você tá seguindo a resolução do CONTRAN, né, está suspenso, então você não pode lançar multa. Você só pode lançar multa depois de notificar, né? Justamente. Mas eu acho que foi... Não sei se foi essa, Greg, que estabeleceu, porque quando você faz transferência de um veículo, por exemplo, você tem 30 dias para colocar no seu nome, né? E porque o Detran estava fechado e tudo. Então, acho que foi essa resolução aí que estabeleceu que você teria um prazo maior, que eles não poderiam colocar multa em cima disso, e nem os pontos, né? Que a pessoa tem 7 pontos por não não transferir o veículo 30 dias. Mas eles estão aplicando tanto a multa quanto os 7 pontos. Para quando não no caso, transfere... está suspenso até dia 1º de dezembro, né? Porque agora com a vacina está tudo meio que normalizando, mas até dia 1º de novembro está suspenso. Só que por conta de ser uma lei federal, que é Código de Trânsito Brasileiro, o Código de Trânsito determina. A notificação deve ser expedida no prazo de 30 dias. A notificação de autuação foi expedida. Só que a notificação de penalidade não foi expedida. E mesmo assim foi imposta. Entendeu? Sim. Trabalhar nisso, Greg. Em relação a isso aí que você está falando sobre o prazo que foi ampliado, realmente, até dia 1º de dezembro, quem adquiriu o veículo a partir de março de 2020,
está com o prazo ampliado. A infração é do artigo 223 do Código de Trânsito e é 5 pontos, R$ 195,00 o valor da multa. Ó, vamos reaver todos esses valores aí que o povo está pagando, então. É um absurdo isso daí que está acontecendo. É. Então, eu entrei com uma açãozinha lá, eu ganhei. Vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V lá. É louco, você pode mais do que isso. Você pode mais do que isso. Eu acho que o prazo prescricional do cheque, Patrícia, não está nessa lei que você me mandou, não, tá? Está na convenção. Não. Eu acho que está numa convenção internacional, tá? Convenção de Genebra, alguma coisa assim. Mas vamos tocar o barco. Vamos voltar nesse aí, não, que senão um dia fica louco. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês já sabem, prescrição de direito tributário. Prescrição fulmina o crédito. Segunda coisa, somente lei complementar federal, uma norma geral em matéria de tributário, pode tratar de decadência e prescrição em matéria tributária, tá ok? Então, os estados não podem legislar em matéria de decadência e prescrição de direito tributário, muito menos os municípios. E a União só pode fazer isso se fizer no âmbito de uma norma geral em sede de lei complementar, tudo bem? E aí, gente, decadência e prescrição de direito tributário está disciplinado no Código Tributário Nacional. Tá? Então, quando você quer estudar decadência e prescrição de direito tributário, você tem que ir lá no Código Tributário. Por aqui, ó. Código Tributário Nacional. Aí eu venho uma pergunta para vocês. Para você, Priscila. O Código Tributário Nacional, que está na tela aí para você, é uma lei complementar? É. É? Leia aí. Não é, professor? Porque Uma lei ordinária. Porque para se tratar de assuntos tributários, você falou que tem que ser por lei complementar. O Código Tributário Nacional é uma lei complementar? Não, mas ela foi recepcionada com status de lei complementar, certo? Por quê? Por se Porque tratar de ela questões versa tributárias. sobre matéria que deveria ser feita. Mas por que a Lei 6.830, que é a Lei de Execuções Fiscais, que a lei ordinária não pode, e por que o Código Tributário Nacional, que é a outra lei ordinária, pode? Porque existem outros tipos de dívida que não é tributária. Ai! Não, ele já falou isso, eu não lembro. Porque ela é anterior à Constituição de 1988 Não, e... a Lei de As Execuções duas são, Fiscais né? também é, hein? A Lei de As Execuções duas Fiscais são. é de 80. mas não sei. Veja, o Código Tributário Nacional, a lei ordinária 5.172 de 66, quando ela foi editada, não existia no ordenamento jurídico brasileiro a figura da lei complementar. Isso mesmo. Falei isso para vocês. Presta atenção, hein? Esqueci. São duas leis muita coisa, importantes. professor. Hã? Professor, a gente É muita esquece, coisa, é gente, muita não é coisa. deflexo, não. A HD aqui tá, ó, só o pó. Meu Nossa, papel o meu também tá, Patrícia. O É, meu HD professor, hoje tá semana que vem eu vou pedir até para dar uma pequena revisão no começo da aula de novo, porque é muita coisa. Então, tudo bem, filho. Você tem que ler, você tem que estudar, reveja a aula lá pelo YouTube, vai virando. Veja bem. A Lei 5.172, de 66, denominada Código Tributário Nacional, ela é uma lei ordinária, mas ela foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 como lei complementar, na medida em que, quando ela foi elaborada, ainda não existia a figura da lei complementar no ordenamento jurídico brasileiro. E o Código Tributário Nacional trata de matérias que dizem respeito a normas gerais em matéria de direito tributário. E normas gerais em matéria de direito tributário é matéria reservada à lei complementar. E decadência e prescrição é matéria reservada à lei complementar, porque são normas gerais de direito tributário.
vocês terem uma ideia, gente, tinha uma lei federal que dizia que o prazo decadencial era de 10 anos, e ela foi declarada inconstitucional. Viu? Ó, vou pôr aqui, ó, súmulas STF. Súmulas vinculantes. Viu? Tô louco, a página não foi encontrada. Isso aqui. Aqui, ó. Ó. Ô, louco, ó. Súmula vinculante número 8, tá? São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei de 77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.202/91, que tratam de prescrição e decadência tributária. Tá vendo? Esse Decreto-Lei de 77 e a Lei 8.212/91, que é a Lei de custeio da Previdência Social, elas estabeleciam um prazo de decadência e prescrição de 10 anos para as contribuições sociais. Só que elas são leis ordinárias, percebe? E aí elas foram declaradas inconstitucionais. Súmula vinculante número 8. Debate de aprovação. Quantas súmulas vinculantes existem já? 56. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei tal, dos artigos tais da lei tal, que tratam de prescrição e decadência. Por quê? Porque são lei ordinária, um decreto-lei tem força ordinária. Tudo bem? Súmula vinculante Professor, manda esse link para a gente. Súmula vinculante número 8? É, porque ali no cantinho tem veja o debate de aprovação, acho interessante. Mas manda aquele texto da decadência também lá que você falou. Só colocar aqui, ó, súmula vinculante número 8, que já vai aparecer, ó, Patrícia. Ó, já aparece, tá vendo? Só que eu não sei por quê. Eu quero debate de aprovação ali. Ah, tá. Aí, ó, agora decidiram, ó, súmula vinculante só é aplicada a crédito tributário, tá vendo? Tá vendo? Só é aplicado a crédito tributário. Por quê? Porque se for em crédito de natureza não tributária, pode-se aplicar lei ordinária para decadência e prescrição. Tudo bem? Está aqui, ó. Vou mandar aí, ó. Tudo bem, gente? Beleza? Entenderam isso aí? Então, olha só. Decadência e prescrição de direito tributário, competência de leis complementares, ok? Somente norma geral. Isso aqui é importante porque você já imaginou se cada município nesse país pudesse dizer qual é o prazo decadencial e prescricional? A gente ia ficar louco, não ia? Ia ficar completamente louco. Então, essa restrição ela acaba uniformizando o sistema, tá bom? Outra coisa. Decadência e prescrição no CTN. Outra coisa. O CTN é de 1966, tudo bem? Nós estamos em 2022, ou seja, já se passaram 56 anos, é isso? 55 anos, é isso? Qual ano que ele é, professor? 66.
66, já se passaram 55 anos, não é isso? É ou não é? 55 anos, tá ok? Então, presta atenção aqui, ó. O Código Tributário Nacional, de 66, ele disciplina decadência e prescrição de direito tributário. Mas isso foi há 55 anos atrás, quando a tributação nesse país era feita na caneta e no papel. Então, o Código ele está sendo atualizado pelas decisões judiciais, notadamente pelas decisões judiciais do STJ. Por que é do STJ, não é do STF? Porque quem dá a última palavra na interpretação da lei federal é o STJ. Então, veja, em matéria tributária, quem disciplina decadência e prescrição é o Código Tributário Nacional, que é de 66. E pouquíssimas coisas em matéria de decadência e prescrição foram alteradas no Código ao longo desses 55 anos. Se não me engano, tem uma lei complementar que mudou alguma coisa do Código. Então, quando você quer estudar decadência e prescrição em matéria de direito tributário, você deverá obrigatoriamente fazer o quê? Estudar as decisões do STJ. Porque é lá que está a atualização mais importante. Tudo bem? Tudo que eu for explicar para vocês daqui para frente, a maioria das coisas eu vou me valer da jurisprudência do STJ. Tá ok? Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Gente, em decadência e prescrição, a gente tem que saber o prazo. E o prazo é simples, são 5 anos. Agora, a gente tem que saber qual é o termo inicial e qual é o termo final. Aí isso já não é tão simples. Ou seja, para eu saber quando é que termina o prazo de 5 anos, eu tenho que saber quando ele se inicia. Concorda comigo? E muitas vezes, saber quando se inicia o prazo traz alguns problemas para a gente. Nós vamos ver isso na aula que vem. Por outro lado, existem causas suspensivas. O que são causas suspensivas? É quando eu paro de contar e retomo a contagem de onde parou. Lembra que eu falei para vocês das causas suspensivas da exigibilidade do crédito? O que é uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito? É quando a Fazenda Pública fica impedida de cobrar o crédito, não é isso? Então, olha comigo, se suspende-se a exigibilidade do crédito, concorda comigo que o prazo prescricional tem que estar suspenso também? Porque se a Fazenda Pública não pode cobrar, então contra ela não pode fluir o prazo prescricional. Tá ok? Então, suspender o prazo é parar de contar. E quando a causa suspensiva se esvai, eu volto a contar de onde eu parei. Tudo bem? Agora, interruptivas, causas interruptivas é diferente. Que na causa interruptiva, eu paro de contar e começo do zero. Entenderam a diferença entre suspensão e interrupção? Vou dar um exemplo prático. O prazo começou a contar. 1, 2, 3 anos. Suspendi. Parei de contar. Ficou 4 anos suspenso. Terminou a causa suspensiva. Eu volto a contar de onde eu parei. Então, eu volto a contar dos 3 anos. Entenderam? Isso é suspensão. Agora, interrupção, não. Eu volto a contar do começo. Estou contando 1, 2, 3, 4. Interrompeu? Eu volto a contar 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E para a gente terminar a aula, gente, tem esse slide aí, ó, que eu já mostrei para vocês, tá? E nós vamos trabalhar com ele. Decadência em direito tributário é o prazo que a Fazenda Pública tem para lançar o crédito.
prescrição em direito tributário é o prazo que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito que já foi lançado. Olhem para a tela aí, ó. Lei, fato gerador, crédito tributário, inscrição em dívida e execução. Então, olha só, a decadência está aqui, tá vendo? A decadência é o prazo que a autoridade tem para constituir o crédito mediante lançamento. Agora, uma vez que foi lançado e que o crédito existe e que eu deixei de pagá-lo, aí começa a fluir outro prazo, que é o prazo prescricional, que é o prazo para cobrar. Ou seja, tem 5 anos para lançar e depois que lançou, se eu não paguei, tem mais 5 anos para cobrar. Entenderam? Que totaliza 10 anos, então, professor. 5 para lançar e mais 5 para cobrar. Então, mas e se eu ficar 3 anos brigando na esfera administrativa, Priscila? Daí está suspenso. Aí está suspenso. Aí são 13, percebe? Então, falar que são 10 anos é meio... Tomar cuidado. Tá? Ah, entendi, professor. Porque quando lança e eu começo a discutir administrativo o lançamento, se eu ficar 3 anos discutindo administrativamente o lançamento, veja, já fluiu o prazo decadencial, porque já teve o lançamento, e não começou o prescricional ainda, porque o crédito não se tornou exigível, estou discutindo ele ainda. Quando terminar de discutir, aí vai abrir um prazo para pagar. Se eu pagar, beleza. Se eu não pagar, daí começa a fluir a prescrição. Então, por isso que interrompe o prazo. Por isso que interrompo. E aí Greg, depois fica quase impossível você saber se já prescreveu ou não. Pois não. Se a exigibilidade do crédito estiver suspensa, suspensa também estará a fluência do prazo prescricional. Porque, veja, se o prazo prescricional é o prazo para a Fazenda Pública cobrar o crédito, e se existe uma causa que impede a Fazenda Pública de cobrar o crédito, não pode fluir o prazo de cobrança contra ela, percebe? Entenderam? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Nenhuma dúvida? Então tá bom. Estou cansado de falar. Boa semana para vocês. Muito obrigado. Estudem, leiam bastante. Ano que vem a gente volta, tá bom? Obrigado, professor. Boa semana. Obrigada, professor. professor.